A tua palavra escondi, guardada no meu coração. A paz do Senhor, meus amigos e meus irmãos. Graças a Deus, estou muito feliz por mais essa oportunidade de estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Hoje estaremos falando da lição de número 9, os discípulos de Cristo e o processo da santificação. Primeiro trimestre de 2026 da revista Betel. Uma lição muito importante para nós que somos cristãos e queremos ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Devemos passar por este processo da santificação. Mas de antemão eu já quero iniciar este vídeo, esta lição, com uma oração. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, santificado seja o teu santo nome nos céus e na terra. Obrigado por esta oportunidade. Venha estar falando aos nossos corações, como o Senhor tem falado a mim. Fale aos corações daqueles que estão ouvindo, Senhor, estão participando dessa lição. Em teu nome, Jesus, nós te pedimos que o processo da santificação seja vivo e eficaz em nossas vidas, que nós possamos alcançar a santificação, o nível de santificação que o Senhor requer para as nossas vidas. Esteja conosco, com os nossos familiares e abençoando as nossas mentes, em nome de Jesus, que assim seja. Meus irmãos, de antemão já quero te pedir para você se inscrever em nosso canal, para você dar aquele like e também para compartilhar este vídeo, que possa alcançar mais e mais vidas, mais e mais corações. Amém? Venha comigo para mais uma lição abençoadíssima pelo nosso Deus. O processo da santificação para os discípulos de Cristo Jesus. Vamos estar lendo aqui o texto áureo. Diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. A verdade aplicada diz assim: no poder do Espírito Santo e pela ação da palavra de Deus, o discípulo de Cristo busca um viver santo em todas as áreas da vida. Os objetivos da lição são 3 e o primeiro é compreender o conceito de santificação. O segundo, reconhecer a importância da santificação para o discípulo de Cristo. E o terceiro, saber como andar em constante santificação. Os textos de referência estão em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 até o versículo 8, que vai dizer assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Nem oprima ou engane o seu irmão, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Glória a Deus por esta palavra que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Tessalônica e que é tão viva para os nossos dias atuais. Eu quero destacar aqui neste texto de referência, quando o apóstolo Paulo nos chama a atenção sobre a prostituição, que nós devemos abster, que nós devemos nos santificar, separar, que nós não devemos nos misturar com a prostituição. Vivemos tempos onde que as pessoas estão com a mente cauterizada, onde que a prostituição, e aqui fala justamente da prostituição, onde que não existe um casamento, onde que não existe um relacionamento sério, um relacionamento de compromisso.
testificado em papéis, em cartório. Então são pessoas que vivem em prostituição, vivem sem ter um real compromisso debaixo da palavra do Senhor e debaixo da lei humana também. Então o apóstolo Paulo vai falar, olha, se separem da prostituição, não se prostituem. E no versículo 6 ele vai falar, ninguém de vocês também oprimam o seu irmão em negócio algum, que seja dentro da igreja, que seja profissionalmente, que seja nos estudos, onde vocês estiverem. Não enganem o seu irmão, não oprimam o seu irmão. E o interessante é que ele vai falar que o Senhor é vingador. Quem que faz a própria vingança, a justiça é o Senhor. E aqui ele vai usar a palavra de vingança. E eu sempre vejo que a palavra de vingança é mais forte do que a justiça. Porque a vingança tem uma medida mais pesada do que a justiça. A justiça nos traz a ideia do que é justo. Opa, se você matou uma pessoa, você vai ter que morrer. Se você, como aquela lei, né, mosaica, olho por olho, dente por dente. Isso nos traz uma ideia de justiça. Justo é pagar com a mesma moeda, é pagar com o mesmo peso. Já a vingança já extrapola esse peso, já extrapola essa medida, nos traz uma ideia de algo pior. Então o Senhor vai falar, olha, ninguém engane o seu irmão, ninguém vai oprimir o seu irmão, o seu próximo, porque o Senhor pode pagar bem mais pesado do que você possa estar fazendo com o seu irmão. No versículo 7, que é um versículo muito conhecido, ele vai falar, porque o Senhor não nos chamou para a imundícia, o Senhor não nos chamou para o pecado, mas o Senhor nos chamou para a santificação, para nos separarmos. Não queira você ser igual ao ímpio, não queira você praticar as mesmas coisas do que o ímpio, porque o Senhor nos chamou para ser diferente, o Senhor não nos chamou para ser igual, a ter as mesmas coisas, os mesmos pecados do que o mundo, mas o Senhor nos chamou para deixar o pecado de lado e para vivermos a santificação. Uma passagem muito importante da palavra que Paulo deixou para a igreja de Tessalônica e é tão viva para os nossos dias atuais. Vamos para frente. No tópico 1 vai dizer assim, compreendendo a santificação. E é que o pastor Eliel, o comentarista, ele vai trazer 3 verdades reveladas nas escrituras sobre a santificação. Primeiro, Deus é santo. Isso é inquestionável. A santidade de Deus não se questiona. A segunda verdade, Deus exige santificação do seu povo. Isso também não é questionável. A terceira verdade, a santificação é uma condição para vermos a Deus. Só veremos a Deus se tivermos santificação. Se tivermos separação, e aqui eu quero usar essa palavra santificação, já traduzindo ela para ficar mais compreendida para os nossos ouvidos, para as nossas mentes. A santificação é separação. Então Deus nos chamou para sermos santos, para nos santificarmos, para nos separarmos. E se nós não nos separarmos, nós não veremos a Deus. Hoje existem muitas igrejas, muitos líderes, muitas pessoas que se dizem fiéis discípulos do Senhor, mas não vivem a santificação, a separação. Vivem aquela frase, mas isso não tem nada a ver, isso não tem problema. E vão vivendo numa lama de pecado, numa vida desenfreada espiritualmente, uma vida que não tem compromisso com a palavra e dizem que são cristãos. Estão perdendo o seu tempo dizendo que servem ao Senhor e estão no meio do pecado. E um comentarista chamado pastor Valdir de Oliveira, ele vai dizer, santidade é a pureza perfeita de Deus. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ele já era, já é, sempre foi. Deus não tem início, não tem meio e não tem fim. Deus sempre foi em sua própria santidade. Ele é a própria pureza.
da perfeita santificação. Ele é a própria santificação. Não existe quem criou Deus, como se criou Deus. Deus sempre foi e sempre será. O tópico 1.1 diz: servimos a um Deus santo. Deus é santo em sua essência e natureza, como diz em Apocalipse 15:4. Ele sempre foi santo na sua própria natureza. A santificação testemunha dentro da sua própria natureza. 1.2 Santos como Deus é santo. Filipenses capítulo 1, versículo 27, Paulo vai exortar a igreja de Filipenses sobre nós nos tornarmos uma nova criatura e novos discípulos. Discípulos de quem? De Cristo. Depois que nós passamos por esse processo, passamos a vivenciar a santificação pela separação das coisas do mundo, renunciando aos pecados do passado e adotando um estilo de vida de acordo com o Evangelho de Cristo. Nos separamos. Depois que passamos a ser uma nova criatura em Cristo, não vivemos mais segundo a conduta, segundo as regras, segundo a orientação do mundo, mas vivemos segundo o que Cristo prega, o que Cristo nos orienta. O processo da santificação é isto. E eu sempre digo que a santificação é um processo. A santificação é um processo. Muitas pessoas pensam assim: não, agora eu passei para ser crente, pronto. Agora eu não peco mais. Estamos sujeitos ao pecado. Mas sabemos que o processo da santificação é aquele que, se ontem eu bebia, a partir de hoje eu não bebo mais, porque eu reconheci que Cristo é Senhor na minha vida. Ele me orienta a me abster dos vícios. Se antes eu prostituía, agora eu não prostituo mais, eu não caio mais neste pecado, porque o Senhor vive em mim. O próprio apóstolo Paulo vai falar que crucificado eu estou. O meu eu foi crucificado. O meu eu pecaminoso foi crucificado. Agora eu vivo para Cristo. Cristo vive em mim. Eu vivo uma nova fase da minha vida. Eu vivo um processo de santificação. Em Filipenses, como eu disse, Paulo vai falar: olha, que vocês vivam o processo da santificação na minha vista e longe de mim. Porque Deus é que testificará tudo. Deus é onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo, Ele contempla tudo. Então devemos viver o processo da santificação quando estivermos sozinhos, quando estivermos no nosso trabalho à vista das pessoas e longe delas também. Devemos viver o processo da santificação verdadeiramente. Não devemos pecar. Eu vou pecar aqui porque não tem ninguém me olhando. O Senhor está contemplando. O Senhor está contemplando tudo o que fazemos. O processo da santificação deve ser à vista e longe também da vista das pessoas. A santificação faz parte da nova maneira de viver daquele que nasceu de novo. Santificação não é sinônimo de perfeição. E aqui eu quero me ater àquela mensagem que eu disse, que a santificação é um processo. Você dizer que você é santo não quer dizer que você é perfeito. Mas você está no processo da santificação para buscar a perfeição que nós alcançaremos só no céu. Aqui neste mundo estamos sujeitos ao pecado, mas devemos ser fortes e firmes na palavra do Senhor, em nos arrependermos e não voltarmos mais àquele pecado. O apóstolo Paulo vai falar que o Senhor não levou em conta o tempo da nossa ignorância. O que é esse tempo da ignorância? É quando não sabíamos que algo era pecado. Depois que passamos a entender que a prostituição, que a mentira, que os vícios são pecados, Deus já começa a levar em conta este tempo para nos imputar as nossas obras, boas obras, más obras, arrependimento. Então, a santificação, ela não é sinônimo de perfeição, mas a santificação é um processo que a cada dia nós devemos nos santificar e estarmos mais próximos do Senhor.
1.3, sem santificação, sem ver Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Se você não se santifica, você não poderá contemplar ao Senhor. Você não poderá ter a sua salvação. E olha que a salvação foi de graça. O que Deus exige de nós é a santificação para alcançarmos o céu. É um chamado para nos separarmos do pecado e nos alinharmos com a sua vontade. Quando você diz que você é discípulo do Senhor, mas você vive pecando, você está entrando num paradoxo, porque o discípulo de Cristo serve o que o seu Senhor manda. Quem que é o seu Senhor? O próprio Cristo. No momento que você não cumpre as boas obras que o Senhor nos orienta, você passa a não ser mais discípulo de Cristo. Então, se somos discípulos de Cristo, estamos no processo da santificação, obedecendo o que Cristo nos orientou. Tópico 2. Santificação, uma nova maneira de viver. Você passa um processo, uma nova vida, um novo falar, um novo palavreado. E isso tem que ser evidente na sua vida. Quando você estiver nos seus negócios, quando você estiver no seu lazer, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, precisa verificar em você que você mudou suas atitudes, que o seu palavreado é diferente. Se você falava gírias, você não fala mais. Se você falava maldição, você vai passar a falar bênçãos. Se você falava palavras chulas, xingamentos, você não fala mais, porque agora você é um servo de Cristo Jesus. E você vai começar a profetizar bênção na sua vida e na vida dos seus amigos. As pessoas vão ter prazer em estar perto de você, porque você transmitirá uma paz, a paz do Espírito Santo. Você não terá mais aquelas angústias que te leva a um processo de ansiedade, de depressão, porque você vai ter o próprio Cristo habitando dentro de você. O 2.1 vai dizer: os discípulos de Cristo são chamados à santificação. Pedro nos exorta a romper com a vida carnal. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2 e 3 diz assim: para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando aonde? Na libertinagem, nos prazeres, nas embriaguez, nas orgias, nas bebedeiras, idolatrias repulsivas. Quando vocês eram do mundo, vocês viviam como os gentios, como os ímpios, como os pecadores. Viviam na embriaguez, viviam no pecado, vivendo no prazer dos homens, nos prazeres carnais. Mas agora que vocês são discípulos de Cristo, o apóstolo Pedro vai falar: vocês devem viver para o Senhor, deixando o pecado de lado, deixando o pecado para trás e vivendo este processo de santificação. Santificação é também disciplinar as ações da carne na vida do novo homem. Como diz Romanos 6,6, vamos ler lá comigo. Romanos capítulo 6, versículo 6. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele vai dizer assim: pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele. Com quem? Com Cristo. Já foi. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. O corpo pecaminoso, a criatura pecaminosa ficou para trás. Eu e você somos novos, nova criatura. Somos verdadeiros discípulos de Cristo, porque deixamos o pecado para trás. Aí muitos vão dizer assim: mas Deus é amor, Deus aceita eu do jeito que eu estou. Sim, Deus aceita, Jesus aceita você como você está. Mas Ele não aceita que você continue como você está.
Existe um processo de santificação, um processo de separação, e nós devemos viver este processo. 2.2, a santificação e o relacionamento com Deus. A santidade nos leva a ter mais intimidade com Deus, e isto é provado. Experiência própria. Quanto mais você se santifica, quanto mais você ora, quanto mais você jejuma, busca o Senhor, mais você sente a presença do Senhor. Porque a luz não se mistura com as trevas. Onde que a luz chega, as trevas saem. Onde que a santificação chega, o pecado sai. Se o pecado sai, a santificação tem probabilidades maiores de chegar. Se você se santifica para o Senhor, é claro que o Senhor se aproximará de você. É claro que você dará espaço para o Senhor estar próximo de você. Aleluia! Glória a Deus! Que mensagem é essa? Tão verídica. Não vivemos de fantasia, não vivemos de ficção. Vamos viver a palavra do Senhor como ela é, simples e genuína. Vamos entender este processo. Vamos entender o que o Senhor tem para nós na sua palavra. 2.3, aumentando a comunhão com Deus. Os discípulos de Jesus devem ter um comportamento diferenciado do mundo, através de uma vida santa e de comunhão com Deus. O nosso comportamento deve ser diferenciado, como eu já falei. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo na sua vida. Precisa ver que onde você chega, você traz a paz. Que você não senta na roda dos escarnecedores, daqueles que estão fazendo piadinhas, se escarnecendo do seu irmão, da própria palavra do Senhor. Não, como diz o salmista, no Salmo 1, nós não nos assentamos à roda dos escarnecedores, mas nós temos prazer na lei do Senhor, nas regras que o Senhor nos deixou. Santificação é um processo. Quem rejeita a santificação, rejeita o próprio Deus, porque Deus é santo. Deus é a própria santificação. Se você rejeita se separar, se você rejeita a santificação, o processo da santificação, você está rejeitando o próprio Deus. Você está rejeitando o próprio Jesus. Como você pode chegar ao céu se você rejeita a própria santificação, o próprio Deus? Se lá o céu será o próprio Deus em nossas vidas, viveremos para a honra e glória dele. Como eu posso alcançar o céu se eu rejeito a própria santificação, o próprio Deus, o próprio Criador dos céus e da terra? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem não herdarão o reino de Deus? Os injustos. Quem que são os injustos? Aqueles que não praticam a justiça, que não fazem o que é certo. Aqueles que mentem, que omitem. Ele vai falar mais pra frente aqui também. Não vos enganeis, nem os imorais, aqueles que vivem dos prazeres da sexualidade, aqueles que não têm moral, tanto no seu falar quanto no seu agir, nem os idólatras, aqueles que adoram imagens de esculturas, aqueles que adoram o próprio dinheiro, aqueles que usam de avareza, aqueles que não adoram só a Deus, só a Trindade, só a Deus, só a Trindade, eu repito, porque só eles são dignos de toda honra e de toda glória, que são os únicos que criaram os céus e a terra, que são os únicos que me deu e te deu a própria vida, o fôlego de vida. Quem que não entrará também? Os adúlteros, aqueles que se adulteram, que vivem na adulteração, nem os que submetem às práticas homossexuais. E aqui nós estamos pregando a palavra do Senhor, nós não estamos tirando e nem colocando. É a própria palavra do Senhor que fala. Nem os próprios homossexuais herdarão os céus, mas nós devemos amá-los, como Cristo ama a cada um, a cada ser humano. E devemos falar a verdade, porque eles têm uma alma. Eles têm uma alma e queremos que eles entrem no céu, que eles entrem neste processo de santificação para conhecer o próprio Deus.
nem os que procuram, nem os que as procuram. Procuram o quê? Essas atitudes, que vivem procurando essas atitudes, que vivem uma vida desenfreada. Quem mais não entrarão? Os ladrões. A própria palavra do Senhor está falando. Nem os ladrões, nem os avarentos, aqueles que amam o dinheiro, nem os bêbados, nem os caluniadores, aqueles que são viciados em bebidas, não entrarão, nem aqueles que vivem falando mal do seu irmão, do seu próximo, os próprios caluniadores, nem os que cometem fraudes, os fraudulentos, aqueles que vivem atrás da internet aí, mandando aquele link, mandando mensagens, querendo fraudar o seu irmão, pegando dinheiro emprestado e não pagam. Esses também não entrarão se não se arrependerem, se não passarem pelo processo de santificação. Nenhum desses herdarão o reino de Deus. E ele continua: alguns de vós éreis assim. Ei, nós que somos discípulos, éramos assim. Não vamos viver mais essa vida. Mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Nós já fomos lavados. Toda essa sujeira, esse pecado ficou para trás porque Cristo nos lavou, porque o Espírito Santo nos lavou e nos perdoou, nos justificou, e não vamos voltar mais para esta vida. Se voltarmos para essa vida, estamos virando as costas para Deus, para o processo da santificação. E ele continua já finalizando: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Você pode fazer o que você quiser, você tem um livre-arbítrio, mas nem todas as coisas são proveitosas, nem tudo convém, nem tudo vai ser para o seu proveito, para o seu crescimento. Muitas coisas podem ser para o seu atrofiamento, tanto espiritual, financeiro, sentimental. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muitos dizem assim: mas ser crente não tem liberdade. Muito pelo contrário. Eu sou liberto dos vícios, eu sou liberto da prostituição, eu sou liberto da mentira. E quantos que estão no mundo não conseguem se libertar dos vícios, das drogas, dos vícios da bebedeira, dos vícios da prostituição? Esses que estão presos, amarrados espiritualmente e até financeiramente e até sentimentalmente, psicologicamente. Mas nós que somos cristãos, estamos no processo da santificação, temos a liberdade em Cristo Jesus. Não vivemos segundo as obras da carne, mas vivemos para que Cristo nos domine e não o pecado nos domine, e não para que essas coisas venham a dominar a minha vida e a minha mente. E para finalizar, é o que o Paulo disse: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque é o Senhor quem me domina. Glória a Deus. Tópico 3, a constante santificação. A santificação é um processo contínuo e dinâmico. Envolve arrependimento, oração, estudo da palavra de Deus e submissão à vontade divina. Quando você começa a orar, você vai entender o processo da santificação. Quando você começa a jejuar, você vai ver que mais é importante é a santificação do que viver no pecado. Você vai viver segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade pecaminosa. 3.1, a palavra e a vida de santidade. O estudo da palavra de Deus é o meio mais apropriado para aquele que está em busca da santificação. Se você vivia todos os pecados antes, a partir de hoje você vai viver uma vida que diariamente você vai ler a palavra do Senhor, você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar semanalmente tempos, dias de jejum para com o Senhor, uma separação. Isso te fortalecerá a viver na vontade do Senhor. 3.2, o Espírito Santo nos santifica. Ele reside em nós para produzir uma vida de santidade e sensibilidade à sua voz. Quando você estiver sem forças, você vai dizer: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu preciso da tua graça, da tua força. Eu preciso que o Senhor possa residir em mim.
eternamente, que o Senhor não saia da minha vida, que eu viva segundo a tua vontade, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor neste momento. 3.3, santificados pelo sangue de Jesus. Oh, glória a Deus! O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Um dos aspectos da santificação é a limpeza. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Vamos ler para nós finalizarmos. Estamos já no final. 1 João capítulo 1 e versículo 7 vai dizer assim: mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, quem que é a própria luz? O próprio Deus, o próprio Jesus. Se andarmos nele, nos mandamentos, nas orientações dele, nós teremos comunhão com todos. Nós teremos um bom relacionamento e automaticamente o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado. Viveremos uma santificação e veremos a Deus Pai nos céus. Não queira ficar vivendo esse processo do pecado, estar se atrofiando, mas se liberte dessas amarras. Em nome de Jesus Cristo, receba na sua vida a santificação, o poderio de Cristo Jesus sobre a sua vida. Receba o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida para te purificar. Eu determino em nome de Jesus. Se você concorde, diga um amém. Escreva um amém aí nos comentários e receba em nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua vida, a vida da sua família, o seu lar, sua vida espiritual, profissional, sentimental, psicológica. Que Deus repreenda toda ansiedade, toda depressão, em nome de Jesus, eu determino sobre a sua vida. E até a próxima, se Deus assim permitir. A próxima lição será a lição de número 10, a missão dos discípulos de Cristo. E antes de finalizar, eu quero reforçar. Dê aquele like no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe com aquela pessoa que está precisando. E assim nós seremos bênção na vida dos nossos irmãos e viveremos o processo da santificação para a honra e glória de Cristo Jesus. Deus abençoe você e até a próxima, em nome de Jesus.